Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está na sua casa, mas eu estou aqui em Ouro Preto, na mina de ouro de Felipe dos Santos. Roda a vinheta para a gente poder falar sobre período minerador e a escravidão dentro da sociedade colonial mineradora. Valeu? Bom, pessoal, estamos aqui diretamente de Ouro Preto, estamos aqui na mina de Felipe dos Santos, né? Mina fantástica, no qual a gente entrou aqui dentro, né? A gente conseguiu pegar, vocês vão ver alguns pedacinhos aí, de como que é a sensação de estar dentro de uma mina. Galera, aqui nós estamos falando, pessoal, sobre algo muito importante que às vezes é deixado de lado quando falamos sobre Ouro Preto ou quando falamos sobre a grandiosidade da exploração aurífera no Brasil. Período minerador, pessoal, dentro da história do Brasil você tem lá a divisão em período açucareiro e período minerador. Você que está estudando para o Enem, você que está estudando para os vestibulares e também por conhecimento, sabe muito bem que o sentido da colonização, como dizia o famoso e glorioso historiador Fernando Novaes, na sua linha historiográfica, era a exploração econômica. O sistema econômico, ou seja, a lógica do pacto colonial relacionava a ideia de que Portugal via no Brasil a sua colônia de exploração. Desde o começo da colonização, queria-se ouro. Queria-se, por quê? Porque na América Espanhola já tinha encontrado ouro. Os caras da Espanha já encontraram ouro nas regiões de Potosí, lá na Bolívia, nas minas do México. Ou seja, sabia da ciência da existência de ouro no Brasil, desde o começo da colonização. Porém, não encontraram facilmente o ouro aqui no Brasil. E os portugueses fizeram, então, a produção açucareira. A gente já tem vídeo, né, sobre a economia açucareira, diretamente lá da região, né, de Piracicaba. E também temos o período holandês lá em Olinda, que já tem vídeo aqui, vai passar lá em cima para você também acessar. Bom, Ouro Preto, pessoal, você sabe que vai espelhar a ideia do período minerador. O período minerador começa no finalzinho do século XVII, e, né, tem o seu auge entre 1750 até 1770, que seria a segunda metade do século XVIII, beleza? No século XVIII é onde a gente pontua o período minerador. As regiões onde houve as grandes explorações auríferas, pessoal, foi a região, então, aqui de Minas Gerais, né, partes de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Goiás, né? Tudo isso antes era visto como capitania de São Vicente, que pegava toda essa parte que depois foi desmembrada. Aliás, temos um vídeo sobre a revolta de Felipe dos Santos aqui também no canal, e lá o resultado do fim da revolta de Felipe dos Santos foi a divisão da capitania de São Vicente na construção da chamada capitania de São Paulo das Minas, o que vai originar depois a capitania de Minas Gerais, onde Ouro Preto vai ser a capital. Bom, pessoal, sabemos que a mão de obra principal da exploração aurífera é, obviamente, a mão de obra escravizada, tá? Os primeiros exploradores de ouro aqui foram os bandeirantes. Eles acabavam encontrando ouro naquele chamado termo ouro de aluvião. Aliás, tem um ciclo de ouro de aluvião, onde os caras encontravam os ouros nas encostas dos rios, né? Reluzia ali, né? O cara com a canoinha parava, fazia um processo básico de faiscação e conseguia encontrar o ouro. Porém, é muito rápido e é escasso esse ouro. Os caras foram seguindo, então, os rios, e nas encostas dos rios, vão entrando nas encostas das montanhas, é encontrado, então, o ouro de profundidade, onde precisa se escavar a terra para encontrar. Daí nasce o princípio da mineração de profundidade, né? Ou as minas. Nesse ponto, pessoal, aumentou muito a mão de obra escravizada que vai vir para cá. A Costa do Ouro, que fica lá na África, havia bastante negros que já conheciam o processo de mineração que há muito tempo se fazia na África. Então muita gente acha que os negros que vieram para cá, eles eram totalmente leigos no processo de mineração. Pelo contrário, eles conheciam o processo de mineração. Quando você traz, então, esses caras para a África, para cá, eles, então, pessoas com muita posse, pessoas que tinham muito dinheiro, custava muito caro um escravo naquela época. Isso, então, pessoal, os caras eram adentrados aqui nas minas para fazer um trabalho exaustivo de picaretar, ou seja, na picareta os caras vão quebrando a rocha, né, acompanhando o caminho do ouro. No caso aí, né, o quartzo aí é uma parte muito forte da rocha, onde você consegue então extrair o ouro, e os caras então fazem um trabalho incessante de noite, né, de quebrar a rocha e fazer a separação do material mineral, que não é ouro, do ouro, tá? Pessoal, estamos aqui numa parte da mina do Felipe dos Santos, pessoal, onde tem um bloco de quartzo gigantesco que foi esculpido na picareta. Pessoal, isso aqui é do século XVIII, mano.
O negócio aqui é real. Olha só as marcas de picareta. Os escravizados faziam isso, mano, na picareta. Que trabalho terrível. Mano, demais. Olha só. Aqui tem vários buchos. Esses buchos são aqueles buracos que eu falei pra vocês. E aí, então, ó, se tem vários buchos, significa que teve várias pessoas trabalhando. Várias pessoas trabalhando, historicamente, o que a gente entende? Que tinha muito ouro nesta mina. Pessoal, mina do Felipe Santos, aqui em Ouro Preto. Continua aqui nosso tour dentro da mina, hein? Não perca nenhum ponto. Trabalho então manual, pessoal. Os caras entravam aqui dentro com picareta, né, respirando ali, né, um ar inóspito aqui dentro. Você tinha então aí o uso do óleo de mamona para poder iluminar, porque não tinha iluminação naquela época, tá? Você tem a ideia de que eles gostavam e usavam muito trabalho de crianças ou mesmo de negros baixos, porque a mina ela é baixa, né? E obviamente, pessoal, que a expectativa de vida de um escravizado dentro da mina era muito baixa, entre 10 e 12 anos de trabalho exaustivos aqui dentro, né? A experiência de entrar numa mina você consegue perceber isso no dia atual, imagina naquela época. Salve, salve, galera, olha só, mais uma das expressões populares que todo mundo fala. Já viram falar de bucho cheio, bucho vazio? Olha aqui, ó, nós estamos na mina do Felipe dos Santos, que é fantástica. Tá vendo esses buracos aqui na parede, né, no quartzo? Aqui esses buracos os escravizados tinham que encher no seu trabalho diário. Se eles enchessem esses buracos, que eram chamados de bucho, obviamente que eles recebiam uma refeição farta, e aí então eles estariam com um bucho cheio. O bucho vazio, pessoal, obviamente que eles trabalharam pouco, eles receberiam pouca alimentação. Terrível, mas real. Aqui na mina do Felipe dos Santos, hein? Ouro Preto. Então, pessoal, nós temos a ideia de que o trabalho escravo dentro da mineração era uma base da lógica de quem ia explorar as minas, que era o que nós chamamos de, né, a gente chamava isso de datas. Os dateiros eram os caras que recebiam parte de territórios para explorar a mina, e aí então a coroa cobrava uma série de impostos pelo direito da exploração da mina. Nesse ponto, entra aí o chamado fiscalismo português, onde você tem o quinto, né? Um quinto do que é produzido de ouro era pago para a coroa portuguesa. Você tinha a finta, que era um imposto fixo, né? Pagava em torno aí, né, de 100 arrobas, que dá uma tonelada e 400 de ouro para ser pago para a coroa portuguesa. E você tinha também a captação, que era a cobrança de imposto por cabeça de escravo. Então, pessoal, a ideia de que os caras tinham a ciência de que havia muito ouro aqui na região de Vila Rica e também nas regiões mineradoras, e obviamente que havendo muito ouro, a quantidade de pessoas era muito grande. Houve então um aumento populacional na região das Minas Gerais, o surgimento das cidades, da sociedade mineradora. Obviamente que havia também ascensão social, porque você imagina que o escravo também poderia comprar a sua alforria, havia muitas vendas de alforrias nesse período, né? Então você entende que o período minerador ele é muito diferente do período colonial açucareiro, né? Porque você tinha lá a ideia de uma fazenda no período açucareiro. E aqui não, havia um processo de urbanização e de urbanidade, né? Os escravos viviam, obviamente, nas senzalas, como viviam também lá no período açucareiro, porém havia uma liberdade um pouco maior do que no período açucareiro. E havia também a circulação, compra de produtos, o comércio era muito intenso na região das minas, porque você está falando de uma região urbana e não uma região totalmente rural, como era o período açucareiro. Então é muito importante você fazer essa comparação entre a sociedade açucareira e a sociedade mineradora que surgiu em torno deste sistema econômico em si, que é a exploração das minas, né? Se você lidera, houve um aumento muito grande da compra de escravos no período minerador. Por quê? Porque você entende que ouro, né? O ouro era muito valorizado, e então, mesmo com o fiscalismo português, os caras conseguiam extrair ouro e tinham muito dinheiro para comprar escravos, tá? E obviamente, né, pessoal, você sabe, essa história é muito conhecida, né? A relação entre Portugal e Inglaterra. O Tratado de Methuen, foi assinado em 1703, a Inglaterra cercou Portugal dentro de uma lógica de um tratado comercial, onde era chamado Tratado de Panos e Vinhos. Portugal então comprava da Inglaterra os seus produtos manufatureiros e pagava em ouro. Então praticamente, pessoal, o luxo que Portugal tinha, que era mantido com o ouro da região do Brasil, ia diretamente para a Inglaterra, que acabou até mesmo financiando a própria Revolução Industrial Inglesa, tá? Os ingleses amarraram Portugal num tratado chamado Tratado de Methuen. Beleza, pessoal? Então estamos aqui diretamente da mina de Felipe dos Santos, aqui no Ouro Preto, para falar um pouquinho aí sobre economia mineradora, sociedade mineradora e o período colonial brasileiro da mineração. Pessoal, tamo junto, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Estamos aqui diretamente no Ouro Preto, né? Tamo junto, valeu, tchau, tchau.
Pedro. Olha só, galera, aqui ó, carvão mineral. Isso aqui é inflamável, né? Cara, que coisa maluca. Minera e pega fogo. Pega o minério de ferro agora. Olha a diferença do peso, vamos ver. Eita, olha o minério de ferro aqui na nossa mão, ó. Rapaz, pesado. Olha o Felipe dos Santos. Aqui tem as micropartículas de ouro, é isso? Isso. Tá vendo o pontinho dourado em cima do cinza? Aham. Os caras retiram esse pedação para tirar um pedacinho de ouro. Os caras vão... Ah, tá. Deu pra ver esses pontinhos aqui. Chega. Ó. Dá pra ficar rico aqui? Dá nada. Isso aí dá 0 ponto grama. R$30 isso aqui vai ser. Bom, pessoal, estamos no finalzinho do primeiro piso aqui da mina do Felipe dos Santos. E aí a gente viu aquela paredão de quartzo. E aí chegamos no ponto final, que a gente chama de canga. Ou seja, num quartzo, um pedaço de quartzo a cada 1 tonelada, os caras tiram 30 gramas de ouro. Já nessa parte de canga, a cada 1 tonelada eles tiram 3 gramas. E aí é a ideia do final da mina. Chegando no final, por quê? Porque vai ficar batendo picareta num local onde não vai tirar tanto ouro. Fantástico, né? Engenharia, história. Estamos saindo aqui da mina de Felipe dos Santos, tá? Fica lá envergado. Eu bati umas 30 vezes no capacete. É muito importante o equipamento de segurança. E fez-se a luz, dia do término de trabalho.